Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live sobre um assunto muito interessante e importante para o Plano Canadá, que é o planejamento financeiro. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre os valores que você precisa ter para poder imigrar para o Canadá ou para aplicar para o seu visto de estudos ou visto de trabalho ou visto de turismo. Então a gente vai conversar sobre vários valores, várias taxas que precisam ser pagas e também valores que você precisa estar ciente se você quer viver aqui no Canadá, por exemplo, quanto custa o aluguel, quanto custa ir num restaurante. Então são custos do dia a dia, digamos assim. A gente vai aguardar uns 2 minutinhos aqui enquanto o pessoal vai entrando. Se vocês quiserem escrevendo aí, dando um oi aí no chatzinho, dizendo de onde vocês estão falando, se vocês estão aqui no Canadá ou se vocês estão no Brasil ou em algum outro lugar espalhado pelo mundo. Para quem não sabe, eu sou o Lucas, eu sou o diretor da Maritimes Immigration, sou um consultor licenciado pela imigração aqui no Canadá, e isso significa que eu posso prestar atendimento e auxiliar as pessoas em diversas etapas do processo de imigração, tanto para vistos temporários como para residência permanente e cidadania canadense. Eu já moro aqui no Canadá já fazem aproximadamente 9 anos, indo para 10 anos. Morei muito tempo em Toronto e hoje em dia eu moro aqui na região de Halifax. Já é a nossa casa aí faz 5 anos que a gente mora em Halifax, uma região muito boa, adoro falar de Halifax. O pessoal da Bahia, Salvador, legal. Tenho muito cliente na região do Nordeste. O pessoal está vindo em peso aqui para a região do Atlântico, aí, não só para Nova Scotia, mas para New Brunswick também. Muita gente indo morar em Moncton, em Fredericton, St. John. Então é bacana ver o pessoal frequentando a live aqui e ficando por dentro da questão que, na minha opinião, é um dos pontos mais importantes, né? Quanto é que você precisa, como é que você faz esse planejamento financeiro, né? Então é muito importante você participar dessa live e entender um pouquinho mais aí quais são os pré-requisitos, né? Pessoal de Santa Catarina, Macaé, Rio de Janeiro. Pô, eu tava no Macaé em 2018, hein? Gostei da região, bonito demais. Minas Gerais, também já tive em Minas, já tive em BH. Bacana, é legal que o pessoal está espalhado basicamente por vários lugares aí, não só do Brasil, mas aqui no Canadá também, né? Vamos começando a live aqui devagarinho, conforme o pessoal vai entrando aí. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem incluir no chatzinho, para mim particularmente fica melhor se você escrever naquele balãozinho onde tem as perguntas ali. Fica mais fácil de eu responder algumas perguntas depois, conforme a gente for avançando na live, porque às vezes aqui no chatzinho eu acabo meio que posso perder a sua pergunta. Então, se possível, coloca aqui no balãozinho ali das perguntas que fica melhor. Então, eu já adianto antes de começar a live, só para informar que esse vídeo vai ficar salvo no nosso Instagram, também vou colocar no nosso canal do YouTube, até porque eu vou falar muitos valores, muitos custos, então vai ser difícil aí se você estiver tentando anotar, não vai ser possível. Então, se você quiser depois assistir o vídeo, ou tiver interesse até em receber a tabela que eu criei aqui, criei uma tabelinha no Excel, eu posso compartilhar com o pessoal também só para ter uma ideia. Mas basicamente são muitos custos, muitos valores e claro, é sempre uma estimativa, né? Porque infelizmente cada situação, ou felizmente cada caso é um caso, né? Então eu não posso dar um valor fechado para todo mundo. Mas basicamente a maneira que eu pensei que seria bacana de fazer essa live é contar uma história como se fosse você, né? Você quiser vir para o Canadá com a sua família ou talvez você e sua esposa, não sei, quais custos que você teria desde o momento de aplicar para um visto temporário até você virar residente permanente do Canadá. Porque, convenhamos, hoje em dia é possível você aplicar para residência permanente fora do Canadá? É possível, chances de acontecer. Infelizmente, as restrições que existem hoje em dia
muita gente está vindo para cá temporariamente, né? Através seja de um visto de estudos ou através de um visto de trabalho. Então a grande maioria das pessoas, mesmo querendo imigrar, elas acabam vindo através de um visto temporário, para depois que estão aqui elas conseguem se estabelecer e daí sim aplicar para uma residência permanente no futuro. Não quero dizer que é impossível aplicar fora do país, existe programas, existem maneiras, mas vamos falar hoje como se você viesse primeiro com visto temporário e depois você fosse aplicar para residência permanente. Então, uma das maneiras de vir aqui para o Canadá é através do estudo, né? Então, essa é o ponto de partida da grande maioria das pessoas. Ok, se eu for estudar no Canadá, quanto eu preciso? Qual é o valor do investimento, né? Então, o primeiro ponto que você precisa definir é onde você vai estudar. Então, existe uma variedade muito grande de instituições onde você pode gastar desde $10.000 de tuition fee ao ano até 20 mil, 25, 30 mil dólares, né? Então, o limite, é difícil dizer qual é o limite que você pode gastar em tuition fee, que são os valores das aulas, por ano. Geralmente, as instituições aqui do Atlântico, que eu estou mais familiarizado, ficam entre 10 e 12 mil dólares ao ano. Toronto e Vancouver você vai encontrar colleges talvez por 17, 20 mil. Claro, deve existir alguns colleges um pouco mais acessíveis também. Eu não sou especialista na área de educação, foco mais na parte de imigração, mas esse é um bom início, né? Então, quanto você iria gastar num college? Você iria fazer um curso de 1 ano ou 2 anos, né? Ou talvez você vai fazer um mestrado de 2 anos ou um doutorado. Existe a opção de conseguir uma bolsa, um scholarship. Como é que a gente consegue essa informação, né? Grande maioria dos colleges, já sou direto, você provavelmente não vai ganhar uma bolsa substancial que você consiga ter todos os custos pagos, mas conforme você vai avançando, fazer um mestrado, um doutorado, já tive clientes aqui que vieram fazer doutorado com tudo pago pela universidade. Como é que você descobre isso? Você entra em contato direto com as universidades, busca informações no site deles. Então, existe a opção de conseguir uma bolsa, um scholarship, existe, mas eu diria já planeja gastar o valor da tuition fee direto, né? Então, colocar em torno, sei lá, de 15, 20 mil dólares ao ano, se você for estudar em Toronto. No Atlântico um pouquinho menos, entre 10 a 12 mil, dependendo da instituição. Mas depois que você define o college, ok, eu vou estudar nesse college, como é que funciona? Bom, primeiro você precisa fazer uma aplicação para o college. Quanto é que custa aplicar para um college? Cada instituição é diferente, né? Então, basicamente, existem taxas de aplicação que podem variar de $75 até $250, $300, depende da instituição, né? Esse valor geralmente não tem reembolso e é o valor da instituição para poder avaliar a sua aplicação para ver se você iria receber uma carta de aceitação ou não. Geralmente a maneira que funciona depois que você recebe a aceitação do college, você precisa pagar o depósito, né? Geralmente esse depósito pode ser entre $500, $1.000 até $2.500, $3.000. Geralmente esse depósito ele é deduzido da tuition fee. Então você já tem um comprometimento de, ok, eu já iniciei o processo, eu já estou com uma carta de aceitação na mão, e agora o que eu preciso fazer? Bom, antes de você se preparar para aplicar para o college, você já tem que ter uma ideia muito boa de quanto dinheiro eu preciso de comprovação financeira, porque não adianta a gente ter a carta de aceitação do college e não ter o dinheiro em caixa para poder comprovar para o visto, né? Então esse é um ponto muito importante que é algo que eu sempre falo nas minhas lives, você tem que fazer o planejamento a longo prazo, né? Então, assistindo essa live aqui é bacana que você consegue fazer um planejamento um pouco mais a longo prazo, pensando quanto é que eu preciso ter em caixa na minha conta corrente, investimento, para poder aplicar para um visto. Basicamente, tudo é dependente da instituição que você for estudar, quantas pessoas vão ser incluídas no seu processo,
E isso tudo é considerado pela imigração para poder definir qual o valor X que você precisa comprovar de fundos necessários, né? Então, digamos, fazer um cálculo simples aqui, digamos que a sua tuition fee, o seu college, custa $15 mil o ano. Você precisaria comprovar pelo menos um ano dessa tuition fee, então $15 mil, mais $10 mil por estudante. E além disso, você precisa incluir os seus familiares. Se você tiver um cônjuge, é $4 mil adicional e $3 mil adicional por dependente. Esse valor particularmente não é o suficiente para você viver bem aqui no Canadá. Eu já adianto que esses valores são extremamente baixos, é defasado. Depois a gente vai conversar aqui sobre os custos de vida no Canadá. Então realmente eu digo que esse é um valor baixo. Você pode até ter o visto aprovado, mas eu recomendo você ter uns 30% a mais aí de valor. Não só para você ter um pouco mais de estabilidade quando chegar aqui no Canadá, um pouco mais tranquilo, mas também ter um processo de visto um pouco mais tranquilo, digamos assim. Então, se você tiver uma condição financeira melhor, puder comprovar mais fundos, eu recomendo muito que você comprove o máximo possível, seja através de conta corrente ou conta investimento. O Canadá não aceita Bitcoin ou valor em moeda virtual, então precisa ser ou em reais ou em dólar canadense, ou tem clientes com conta em US dollars, né? Em dólar americano também é possível. Então, esse é um ponto muito importante onde você precisa ter esse valor guardado na sua conta por um tempo de 3 a 4 meses antes de enviar o processo do visto. Então, se a gente for aplicar para um visto agora em março, eu espero que você já tenha esse valor na conta a partir do dia de hoje até 4 meses atrás, né? Então, é muito importante você ter esse planejamento para saber exatamente quanto você vai precisar de comprovação financeira com base no college, na instituição, universidade que você vai estudar e na composição familiar, quantas pessoas vão ser incluídas. Tendo esse valor, você teoricamente poderia aplicar para o visto, mas é importante também saber quanto custa para aplicar para o visto, quais os outros valores que você precisa levar em consideração para aplicar para um visto de estudos, né? E também visto de trabalho para o cônjuge, visto de estudos para as crianças ou turismo, né? Você é obrigado a fazer exame médico no Brasil. Então, o exame médico não é simplesmente você em qualquer clínica fazer um exame médico, precisa ser um exame aprovado pela imigração, em uma das clínicas aprovadas pela imigração. Então, o custo aproximado é em torno de R$1.000 para fazer o exame por pessoa. E o que são esses exames? É exame de raio-x, exame de sangue, urina e uma consulta médica. E esse valor de R$1.000 é por pessoa, né? Então, claro, tem algumas clínicas que são um pouco mais acessíveis, outras talvez aceitam o seu plano de saúde particular. Então, existem dezenas de clínicas autorizadas espalhadas pelo Brasil. Teria que realmente entrar em contato para ver se você consegue um valor um pouco mais acessível. Mas eu diria, coloca na sua tabela do Excel aí R$1.000 como exame médico para cada pessoa. Outro ponto muito importante, além do exame médico, é a tradução, né? Quanto é que você vai gastar de tradução do seu histórico escolar, tradução do seu certidão de casamento, certidão de nascimento para as crianças, quanto é que custa a tradução? Então esse é um ponto também que varia bastante, depende de quantos documentos você vai traduzir, depende também se você vai usar um tradutor no Brasil ou um tradutor no Canadá. Eu peguei uma cotação aqui aproximada da DocsBase e da Loretta Murphy, que são tradutores juramentados aqui que eu tenho utilizado. Depende da documentação, depende de que tipo de documento, pode ser entre $35 a $60 por página. Eu acredito que no Brasil você consegue um valor muito mais acessível, talvez você consiga fazer parcelamento, até o pagamento é mais fácil, né? Então,
Essa é uma estimativa que eu passo por cima aqui no Canadá, né? Então talvez você já está aqui no Canadá iniciando o processo de imigração, você poderia considerar em torno aí de 30 a 60 dólares para a tradução de documentos. Eu vi que tem algumas perguntinhas aqui no chatzinho, deixa eu ver aqui se eu consigo responder agora ou se a gente responde um pouquinho depois. Vamos ver aqui. Essa é uma pergunta interessante que a gente pode responder, que é relacionada à comprovação de fundos. O valor para comprovar fundos pode estar no WISE, já em Canadian Dollars. Eu não vejo problema em utilizar o WISE. Eu tenho processo de aplicação aqui que já tem cliente utilizando a conta do WISE, desde que seja em seu nome, e claro, acredito que o WISE é basicamente um banco, né? Então não tem problema utilizar fundos em Canadian Dollars, desde que esteja no seu nome e consiga comprovar o histórico, né? Então se tiver aí 4 meses de histórico, ou talvez você transferiu os fundos 2 meses atrás, ok? Você mostra de onde é que surgiu, talvez da sua conta do Itaú ou do Nubank, mostra a saída e entrando na conta da WISE. Essa seria uma boa maneira de comprovar fundos e é uma boa maneira de você se proteger da variação cambial, que não está fácil, né? O real até deu uma melhorada, mas é importante, se você tem como abrir uma conta em dólar canadense ou dólar americano, você consegue se proteger da variação cambial. Vamos ver a outra questão. O Wagner também comentou sobre o pathway, também é um ponto importante. Eu não tinha incluído o pathway aqui na minha tabelinha, mas é um ponto muito importante, porque se você está planejando ir estudar num college, né? Como é que você comprova a questão do idioma? Qual a sua fluência no idioma? Você pode fazer a prova do IELTS, você pode fazer a prova do TOEFL. Existem algumas instituições que aceitam o Duolingo, que é bem acessível. Acredito que é 50 dólares a prova do Duolingo, posso estar errado. Mas você também pode fazer um Pathway, que é um curso de inglês autorizado, aceito pela instituição de ensino superior. Um Pathway pode custar, aí, chutando por cima, de 2 mil dólares a 5, 6, 7 mil dólares, 10 mil dólares. Depende muito do seu nível, né? Se você está iniciando desde o básico, você vai estudar um Pathway de 1 ano, basicamente, né? Mas se você já tiver um nível mais avançado, você precisar só de um nível no Pathway, claro, você vai pagar muito menos. Então esse é um valor que é bem abrangente. Pode ser, como eu comentei, de 2 mil a 5, 6, 7, 10 mil dólares. Até porque eu trabalhei com isso muitos anos, eu sei que eu sempre digo para as pessoas: estuda no Brasil, não deixa para aprender tudo aqui, porque o inglês demora para aprender e não é fácil. Então, estuda no Brasil. Se você quer vir ano que vem, daqui a 2, 3 anos, 5 anos, estuda agora. Não acha que só por pisar no Canadá você vai falar inglês e vai falar com canadense. Não, você vai falar com brasileiro, não vai praticar o inglês, vai passar 2, 3 anos, você vai gastar um rio de dinheiro e não vai aprender o idioma, né? Então, aprende já desde o Brasil, não deixa aprender aqui não. É a melhor dica que eu posso passar. Então essa questão do Pathway é muito interessante. Você pode vir, você pode já no Canadá estudar o idioma e logo depois ingressar na instituição de ensino superior. Questão de taxas de processamento. Quanto é que custa para o governo analisar o seu processo? Isso é uma questão muito importante que às vezes eu estou conversando com as pessoas, fazendo uma consulta inicial e nunca passou pela cabeça que, claro, lógico, tem que pagar uma taxa para o governo, mas a gente nunca considerou no nosso orçamento quanto é que o governo cobra para processar não só o visto temporário, mas na imigração. O PR é onde morde a taxa, né? Na taxa do visto de estudos não é muito ruim não, mas depois que a gente falar das taxas de residência ali, é ali que tem a mordida ali. Mas basicamente um visto de estudos custa 150 dólares de processamento.
Então, se você tiver um filho, uma filha de 7, 10 anos, for acompanhar vocês, também vai receber um visto de estudos, então tem que pagar essa taxa vezes 2, vezes 3, vezes 4. Então depende da composição familiar. Um visto de trabalho aberto, que é o benefício do cônjuge quando vem aqui estudar, é $255. Se precisar fazer biometria, é $85 por pessoa ou $170 para a família. Biometria é só para quem tem 14 anos ou mais, então crianças não precisam se preocupar com biometria, tranquilo. Às vezes você precisa aplicar para um visto de turista, né? Seria $100 de processamento. E dependendo, em alguns casos, tem a ETA também, que é $7, que é um valor irrisório, né? Que nem precisaria colocar na tabela, mas a gente menciona que faz parte do processo também. Então, uma ETA é $7 de valor para pagar. Vamos ver aqui. Estão surgindo outras perguntas aqui. Eu vou só finalizar essa questão aqui dos valores do visto temporário, e daí eu volto aqui para ver se eu consigo responder o pessoal aqui. Então, no momento que a gente finaliza o processo, paga as taxas de processamento. Então, a gente quando manda o processo para o IRCC, que é a imigração do Canadá, eu pago as taxas em nome do cliente, taxa de processamento, biometria, tudo pago. Se tudo der certo, que a gente sempre fica na torcida que dê certo, né? A imigração solicita passaportes. Então, quando eles solicitam o passaporte, significa basicamente que seu visto foi aprovado, né? Devido à pandemia, agora o VAC está com algumas restrições, ele não está permitindo que as pessoas vão lá no VAC deixar o passaporte para enviar, enfim, você tem que mandar para o correio. Então existe uma taxa para você mandar o passaporte para a imigração. Dependendo de onde você mora no Brasil, essa taxa pode variar de R$150 até R$360. Então isso é um valor considerável que você teria que colocar na tabelinha, em torno aí de R$150 a R$350 para envio do passaporte quando o visto é aprovado. E claro, depois que... um ponto importante que eu não mencionei é o VAC, ele só existe em algumas localizações no Brasil. Então você não pode, por exemplo, visitar o VAC em Manaus, né? Não existe um centro de processamento de vistos em Manaus. Não existe exame médico em Manaus, né? Então, dependendo da região que você mora no Brasil, você vai ter que calcular também um custo de viagem para Rio de Janeiro, para Brasília ou para Curitiba, Porto Alegre, que são os pontos que existem não só o VAC, mas também existe clínica autorizada pela imigração. Então, isso é um ponto que você tem que considerar no seu planejamento, né? Quanto é que seria essa viagem? Vale a pena fazer o exame médico adiantado ou não? Vou ter que viajar 2 vezes, talvez não vale a pena. Então isso é algo que você tem que botar na sua tabelinha, a visita ao VAC, visita à clínica, porque se você precisa pagar hotel, pagar passagem, isso pode chegar a um valor bem considerável, então é importante levar esse valor e incluir na tabelinha de vocês. Vamos ver aqui uma perguntinha que foi colocada no chat aqui. Questão de valores a comprovar. Posso eu comprovar o valor meu junto com o da minha esposa como valor total? Pode. Até recomendo. Até é recomendado incluir o valor de todo mundo. Né, da sua esposa você pode incluir. E se eventualmente você tem um sponsor, né, um patrocinador, que a gente chama, se é talvez o seu pai ou sua mãe, claro, iria incluir o valor deles, né, como comprovação, mas de casais é muito comum a gente incluir os dois juntos e ter um valor total. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta que eu posso responder. Ok, vamos continuar aqui com a minha tabelinha aqui. Então você recebeu a solicitação
de passaporte, tá tudo certo, você recebeu o passaporte de volta e agora o próximo passo é você tem que vir para o Canadá, né? Quanto é que é uma passagem para o Canadá? Onde é que você vai morar? Então, basicamente, o Canadá ele tem dois hubs principais que são Toronto e Montreal. Vancouver também é um hub muito importante, mas basicamente o pessoal vindo do Brasil, a grande maioria das vezes acaba fazendo uma conexão em Toronto ou em Montreal, e depois acaba indo para, né, Winnipeg, Vancouver, ou vindo aqui para a região do Atlântico. Então eu coloquei um valor aqui muito básico que seria só Guarulhos, Toronto, que seria entre 1.500 a 2.000 dólares. O valor tem aumentado consideravelmente aí por causa da guerra na Europa. Então, eu particularmente eu já paguei menos de 1.000 dólares de passagem para o Brasil, quando morava em Toronto. Então agora eu coloquei uma cotação aí de 1.500 a 2.000 para uma pessoa, passagem de ida e volta, né? Eu sempre recomendo comprar uma passagem de ida e volta quando você vem pela primeira vez. Você sempre pode fazer a mudança, acho que até 1 ano você consegue fazer a mudança. Então, teoricamente, você tem uma ida para o Brasil de férias já paga, né? Então, sempre recomendo chegar pela primeira vez no Canadá com uma passagem de ida e volta, se possível. E claro, além disso, você tem que considerar aonde você está indo no Brasil, né? Porque todos os voos saem de Guarulhos. Se você não mora na região de São Paulo, você vai ter que ter a primeira conexão. Se o teu destino final não é Toronto, você vai ter mais uma conexão aqui no Canadá. Então, realmente é importante você ter uma ideia. Não recomendo comprar passagem logo que você aplica para o visto, porque a gente nunca sabe se o visto vai ser aprovado ou não, né? Mas no momento que ele solicita o passaporte, eu digo para o meu cliente, solicitou o passaporte, está tranquilo, vai lá, compra a tua passagem, começa a ver a questão do aluguel, corre para o aluguel, né? Porque esse é um outro ponto agora que eu vou entrar, que é a questão do aluguel. Então, o nosso planejamento, que é você virar residente permanente, a gente já está chegando quase que na metade do seu objetivo, que é, bom, agora você já está chegando no Canadá. Então, logo mais a gente comenta sobre os custos da residência permanente. Mas, basicamente, chegando no Canadá, o que você precisa saber é a grande maioria do seu orçamento vai ser comido pelo aluguel. Né? Aqui no Canadá eles dizem que um aluguel saudável seria um aluguel aí que fica entre 30% a 40% do seu orçamento, do seu salário, digamos assim. Infelizmente a situação hoje em dia não é mais assim de 30% a 40% só do seu salário, porque o aluguel aumentou muito, 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 né, nos últimos anos. Então é algo que você tem que levar muito em consideração e você tem que fazer um planejamento já com muita antecedência e conhecer onde você vai morar, né? Antes de você chegar aqui, você já tem que saber onde é que é o centro dessa cidade, onde é que é o subúrbio, qual que é o sistema de transporte. Eu consigo morar um pouquinho mais afastado do campus do college ou da universidade, posso pegar trem, posso pegar ônibus. Como é que funciona a questão da escola dos meus filhos, né? Porque aqui no Canadá, a grande maioria dos lugares, a escola é baseada no seu endereço, né? Então, se você mora, por exemplo, aqui, sei lá, em Clayton Park, em Halifax, você não vai colocar os seus filhos no centro, você vai colocar em Clayton Park, porque você mora lá. Então, tudo é conectado aonde você mora. Então isso vai bater direto com o seu budget, com o seu orçamento, porque né, em todo lugar é assim. Se você quer morar em downtown, tem os benefícios, talvez você não precisa pegar ônibus, talvez você não precisa andar muito para chegar no seu trabalho ou no seu college, mas você vai pagar muito mais, né? E tem que preparar o bolso para isso. Então eu peguei uma ideia aqui de valores para 3 cidades aqui no Canadá, tentando ir de leste a oeste, né? Eu peguei estimativas de preço de aluguel em Halifax, Toronto e Vancouver. Se vocês quiserem pesquisar, existe um site muito bacana que se chama Numbeo, Numbeo. Se você buscar no Google, você pode comparar todas as cidades aí do Canadá e do mundo para ver quanto custa aluguel, quanto custa um restaurante, quanto custa cinema. Então é bem bacana você dar uma olhadinha nesse site
que vale a pena incluir no seu orçamento, né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, questão de aluguel, quanto é que você iria gastar, para um quarto no centro de Halifax seria $1.500 de média. Claro, depende muito, né, da região, talvez você consiga um pouco menos, um pouco mais, mas isso é uma média, né? Hoje, em torno de $1.500 para o centro de Halifax para um quarto. Para Toronto é em torno de $2.000 e para Vancouver $2.150. Então, Toronto e Vancouver eles têm um preço de aluguel bem similar. Halifax costumava ser muito mais acessível do que $1.500. Eu até particularmente me surpreendi com esses $1.500 porque acredito que quando eu cheguei aqui em 2017 era em torno aí de $1.100, $1.000, você conseguia uma coisa muito boa. Claro, talvez não no centro de Halifax, mas eu acredito que o preço aumentou bastante, não só aqui, mas enfim, no Canadá todo, né? E fazendo o mesmo exercício, pensando, ok, eu vou morar um pouquinho mais afastado do centro, Halifax seria em torno de $1.200 para um quarto, $1.800 em Toronto e $1.700 em Vancouver. Então a gente consegue ver que Vancouver, realmente o centro de Vancouver é extremamente caro, mas você saindo um pouquinho do centro, você consegue economizar um dinheirinho bacana. E o mesmo vale para Toronto, né? Toronto, morei lá por alguns anos e realmente o sistema de transporte lá é muito bom. Você pode pegar trem, você pode morar um pouco mais afastado e pegar o TTC, tem um sistema de ônibus muito bom. Já aqui na região do Atlântico, eu recomendo mais comprar talvez um carro, acho que ficaria um pouco mais acessível. Posso até coloquei valores ali também de carro para a gente ter uma ideia de quanto você iria gastar se tiver interesse em comprar um carro. Então basicamente esse seria a grande porção do seu orçamento, que é o aluguel aqui no Canadá, e é algo que realmente você tem que calcular bem e incluir no orçamento, né? Vamos ver aqui se tem mais uma perguntinha do William. Vamos colocar aqui. Quando está saindo uma conexão Toronto-Montreal para Vancouver? Essa é uma boa pergunta. Realmente eu poderia até dar uma olhadinha aqui. Mas eu quero dizer que seria em torno de... Deixa eu ver, Montreal, Toronto, Vancouver. Eu quero dizer que é em torno de $500 talvez. Vamos ver aqui. Toronto, Vancouver. Eu acredito que seria só ida, né? Deixa eu ver aqui se tem a questão de só ida. Então o site agora não está querendo funcionar. Mas eu diria que é chutando aí em torno de $500 a $600, mas eu recomendaria dar uma olhadinha no site do Air Canada, que seria o site mais recomendado. Você tem o Air Canada, que seria a maior empresa aqui do Canadá, e também você tem a WestJet, que seria a concorrente, digamos assim, da Air Canada. Agora acho que eu vou conseguir te dar o valor, só um segundinho aqui. Em torno de $300, $400 one way, só ida, né? Então é aquela base, $300, $400 para ir. Se for ida e volta, talvez vai ser uns $600, né? Então é algo que você tem que considerar. Vamos ver aqui se eu tenho mais alguma pergunta aqui. Eu perdi. Questão de região aqui, a Dani está perguntando se tem muita diferença entre Dartmouth e Halifax. Dartmouth é mais acessível à questão de aluguel. Eu diria que é não bem mais barato, mas é mais barato. Você consegue pagar menos aluguel morando em Dartmouth do que Halifax, na região do centro, né? Beleza, acho que eu respondi essa pergunta aqui.
Ok, vamos seguir com a minha tabelinha aqui, que eu acho que eu consegui responder praticamente todas as perguntas que foram colocadas no chatzinho. Que outros custos você pode ter aqui no Canadá, no momento que, ok, você coloca aí 50% do seu orçamento no aluguel, né? Mas você também tem que se alimentar, você tem que se divertir, tanto para a sua saúde física como mental, né? Não adianta você vir com o dinheiro contado e viver uma vida miserável aqui, né? Esse não é o objetivo que você está saindo do Brasil, você está saindo do Brasil para ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, né? Então, quanto é que custaria um restaurante, se você quiser talvez ir comemorar, não sei, o seu casamento, ou talvez tenha um evento que você quer participar da sua empresa, ou seus colegas do college ou da universidade querem ir no restaurante. Geralmente, colocando, né, um restaurante onde você vai ter aqui no Canadá, é muito comum você ter a entrada, o main, que seria a comida principal, e uma sobremesa, para duas pessoas em torno de $50 a $200. Seria restaurante, eu diria um restaurante bom, né? Então, claro, você pode gastar muito mais que isso se você quiser. Aqui em Halifax mesmo, ir por exemplo, no The Cut, gastar $400, $500 para comer churrasco, você pode, né? Mas isso aí está fora do orçamento de todo mundo. Então, eu diria que um restaurante comum você pode colocar entre $50 a $100 para um casal. Claro, se você for em família, você vai gastar um pouquinho mais. E lembrando da gorjeta, que aqui no Canadá, você sempre é esperado da gorjeta, padrão é 15%, então sempre pensa que o valor que vai estar no menu não inclui imposto, então dependendo de onde você mora, se você está em Ontário, você tem que colocar na cabeça esse valor mais 13%, mais 15% de gorjeta. Então, na verdade, aquele valor que você vê no cardápio, ou até na loja, se você for no Walmart ou no Costco, é basicamente aquele valor mais imposto. Então, quando chega no caixa, não se surpreende que vai dar um valor diferente, eles colocam o imposto somente na hora de pagar. Outro ponto importante é o transporte, quanto você vai gastar de locomoção, né? Quanto é que você vai gastar de ônibus ou de trem. Então, por exemplo, em Toronto, eu acredito que o Metro Pass, que é o passe que te dá direito ao acesso a 60 e poucas estações de trens que eles têm lá, ônibus, streetcar, eu acho que é em torno de $150, $160. Aqui na região de Halifax é em torno de $90, se eu não me engano, o passe de ônibus e o ferry livre. Então você pode colocar, dependendo aí de onde você mora, uma estimativa de $80 a $150, $160 de transporte público. Dependendo da situação, em lugares crianças não precisam pagar, ou tem uma taxa acessível para estudante, sênior. Então depende de caso a caso, o valor pode realmente mudar um pouquinho. A questão de aquecimento aqui no Canadá é muito importante você levar em consideração que aqui é frio 8 meses do ano, você precisa ter uma casa aquecida, uma casa confortável, onde você consegue ficar de manga curta, né? Então, por exemplo, agora está aí 0 graus, eu estou de manga curta, né? Então tem que ter um bom aquecimento, não adianta você passar frio, né? Que nem eu falei, viver aqui miserável não dá, né? Então você precisa guardar em torno de $100 a $200 por mês para pagar o seu aquecimento, água. Às vezes o condomínio onde você mora no prédio, eles já incluem a taxa de aquecimento, a taxa de água. Então depende, às vezes no seu próprio aluguel, que né, eu comentei aqui, $1.500, $2.000, talvez já inclui essa taxa de aquecimento. Então isso é algo que você teria que considerar, mas talvez já está embutido em algum outro custo que você vai ter. Outro ponto muito importante é a internet. Quanto é que custa a internet aqui? Pode ser entre $80 a $150, depende da região onde você mora, depende de quantas velocidade que você quer, band. Então tem muitas opções, digamos, aqui na questão de internet. Celular eu diria que é em torno
disso, né? Existem planos, por exemplo, em Toronto, existem planos muito acessíveis aí que você pode pagar. Agora eu vou chutar bem por baixo, que era o que eu pagava alguns anos atrás, de 30 a 40 dólares, acho que agora provavelmente deve ser 60, 70 planos de celular. E é similar aqui na região do Atlântico também, em torno de 60, 70 dólares um plano de celular, onde inclui já internet, chamadas, text message liberado. Outro ponto muito importante é o mercado, quanto é que você gasta para se alimentar aqui, né? Então isso está relacionado também ao que você sai muito para almoçar, em restaurante, em jantar. Então uma estimativa que eu estou colocando aí para uma família de 2, 3 pessoas seria em torno de 400, 800 dólares de alimentação no mercado. Claro, depende de que tipo de comida vocês gostam, vocês comem comida orgânica ou não, ou vocês têm um membership no Costco, que vocês podem lá comprar 10 kg de picanha, que o Costco vende picanha, ou né, realmente a gente não come carne, a gente come alguns outros alimentos que às vezes é um pouquinho mais caro. Bom, então eu diria em torno de 400 a 800 dólares aí de alimentação no mercado, né? Um ponto positivo aqui no Canadá é que criança não precisa pagar a escola pública, né? Então uma coisa que a gente consegue economizar é o estudo. Então muitas vezes as pessoas conversam comigo e elas querem ter a certeza que não precisa pagar a escola pública para os filhos. Existem algumas situações que realmente a criança não vai ser elegível para a escola pública de graça, mas se você está aqui com visto de trabalho, visto de estudos, seu filho provavelmente vai ter acesso à escola pública. Talvez em Toronto e outras regiões é um pouquinho diferente, mas aqui onde eu moro, na região do Atlântico, é free, né? Então isso ajuda bastante. Um ponto que o pessoal sempre gosta de conversar, que eu coloquei aqui na minha tabela, é carro. Quanto é que custa um auto aqui, né? Então, esse é algo que eu sempre gosto de frisar, principalmente para quem vem para a região do Atlântico, se prepara para ter um carro. Provavelmente você vai comprar um carro no seu primeiro ano, dependendo muito de onde você mora, né? Então, claro, se você mora bem no centro, você não precisa de carro, né? Você vai estar gastando com seguro, você vai estar gastando, rasgando dinheiro, basicamente, morando no centro com carro, né? Então, se você mora um pouquinho mais afastado, claro, você vai pagar um aluguel um pouquinho mais baixo, mas ao mesmo tempo você talvez vai querer ter um carro, um conforto, que na minha opinião, se você tem filhos, se você tem filho pequeno, você precisa de carro. Você não vai estar com menos 15, neve batendo na tua cara, vento, frio, todo mundo morrendo de frio, esperando o ônibus na parada. Não, você vai ter um carro, né? Por favor. Então, é algo que você tem que planejar com antecedência. Claro, talvez não vai ser a prioridade quando você chegar aqui no Canadá, mas é algo que você vai querer adquirir, talvez no primeiro ano ou no segundo ano, um carro, né? Então eu coloquei algumas opções aqui só para vocês terem ideia do Honda Civic, que é o carro mais popular no Canadá. Aonde você for, você vai ver um Honda Civic. Não importa se você está no estacionamento do Walmart, se você está fazendo uma road trip aí pelo Banff, por Alberta, você vai ver Honda Civic na estrada. É o carro mais popular do Canadá. Então eu coloquei algumas opções aqui, um Honda Civic 2017 e um 2012. Eu não coloquei novo porque a realidade você chega aqui e você não vai comprar um carro novo, você vai comprar um carro semi-usado, um carro um pouco mais antigo, porque né, você tem outras despesas, você não está com um trabalho que está te pagando 40, 50 dólares a hora, né, você está começando devagar. Então por isso que eu coloquei um carro semi-usado e um carro um pouquinho mais antigo de 2012. Então um Honda Civic 2017 varia em torno de 19 a 25 mil dólares, um 2012 em torno de 8 mil a 12 mil dólares. Então o Honda Civic é um carro muito bom para o Canadá, tanto que é o mais vendido no Canadá, mas na minha opinião, dependendo de onde você mora, eu recomendaria comprar um 4x4, que eles chamam aqui de AWD, All Wheel Drive, porque é perigoso dirigir na neve, principalmente a gente, né, que veio de um país tropical. Talvez o primeiro inverno a gente não está acostumado como é que é
como desliza a neve, né? A gente não conhece o black ice, que é aquele gelo que congela a estrada, que é extremamente perigoso. Então, quando você tem um carro all-wheel drive 4x4, você tem muito mais segurança não só para você, mas para sua família. Então eu coloquei um exemplo aqui do Subaru Forester, que é um carro muito popular, um carro muito bom, e é altamente recomendado para quem quer vir para o Canadá e ter mais tranquilidade no inverno, porque ele é 4x4, all-wheel drive. Então um Subaru Forester 2017 fica entre 15 a 29 mil, e um 2012 de 10 a 12 mil dólares. Então você consegue ver que realmente o Honda Civic e o Forester são carros que retêm valores, né, até realmente um carro de 10 anos aí, você ainda conseguiria 12 mil dólares, né, se fosse vender particular. Então são carros muito bons que você pode ter nos seus primeiros 2, 3 anos, uma tranquilidade enorme. O custo de manutenção não vai ser nada muito absurdo, talvez você vai gastar aí 150, 200 dólares de manutenção a cada 6 meses. Claro, dependendo se alguma coisa acontecer, vai gastar um pouquinho mais. E o seguro, né? Seguro é muito importante, todos os carros precisam ser segurados no Canadá. E depende muito da região onde você mora, se é Toronto, se é Vancouver, Halifax. Eu diria, coloca o seu seguro aí de 150 a 300 dólares por mês, dependendo se você consegue validar a sua carteira de motorista do Brasil aqui. Mas realmente é um custo que, como eu comentei, é um custo quando você já está um pouco mais adaptado ao Canadá, quando você já está trabalhando aqui, você está ganhando em dólar, aí você começa a pensar em outras coisas, e aí que um carro talvez seria um bom investimento para você colocar, né, no seu orçamento. Então, não é algo que, na minha opinião, você faria no primeiro mês, mas existem carros por 4 mil dólares, 5 mil dólares. Se você quiser um carro baratinho só para poder andar por aí, né, nos seus primeiros meses, existe carro muito, muito barato aqui no Canadá. E tem carros, claro, que não tem a mesma retenção de valores, que nem eu comentei, a Honda e o Subaru. O Daniel comentou o carro só depois do PR. Olha, eu não sei não, hein? Eu acho que vai, no momento que vier aquele paycheck lá com, né, 2 mil dólares, acho que já vai rolar um carro, hein? Porque é algo que a gente tem que se controlar muito, que, por exemplo, aqui no Canadá, muita gente chega aqui, vou comprar um iPhone, 900 dólares, é mais barato que no Brasil, porque se eu fizer a conversão, né? Então você tem que cuidar muito, que aqui no Canadá é muito fácil você fazer a conversão e achar que aqui é mais barato, mas na verdade você precisa mesmo comprar um iPhone 13, ou, né, ou talvez economiza um dinheirinho, não sei, cada caso é um caso, né? Então a gente precisa cuidar um pouco, que é fácil a gente gastar dinheiro quando chega aqui no Canadá, porque a tentação é grande, né? Vamos ver aqui, eu tenho outras perguntinhas que entraram no balãozinho aqui. Vamos ver aqui. A Thalita fez uma pergunta interessante sobre a comprovação de fundos. Caiu a pergunta aqui que eu tinha selecionado. Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo aqui. Então, a questão dos 30% que eu tinha recomendado é só uma recomendação. Não quero dizer que você precisa ter aquele valor que eu passei o breakdown ali dos 10 mil, 4 mil, 3 mil, mais 30%, mas é algo que eu recomendo porque mostra um pouco mais de poder financeiro para o officer, né, para o oficial lá da imigração. Claro, isso é algo que você pode planejar. Por exemplo, digamos que você precisa 30 mil dólares de comprovação, então 30% a mais seria 30 mais 30%, 39 mil, algo assim. Então, digamos que você fica com esses 39 mil na cabeça, a taxa de câmbio acaba variando e você acaba ficando com 32, 33 mil. Ok, tudo bem, é menos que 30%, mas eu estou atingindo o mínimo exigido pela imigração, que seria os 30 mil dólares.
Então é uma boa maneira de você se planejar financeiramente e também te protege da variação cambial, que infelizmente o real ele é imprevisível, né? Você não sabe o valor que você vai ter daqui a um ano. Então esses 30% é uma gordurinha bacana aí que você consegue se planejar financeiramente. E se tiver mais que 30%, show de bola, né? Vamos ver aqui alguma outra pergunta que tá no balãozinho aqui. Daniel perguntou sobre telefone e internet dentro de casa é caro. Isso depende muito, né? Realmente questão de internet, né, dentro de casa pode ser $80, $60, um pouco mais. Eu sei que em Toronto existem mais opções. Talvez você consiga pagar $45, $50. Isso eu estou chutando muito por baixo. Realmente eu não tenho certeza sobre internet em casa em outras cidades do Canadá. Mas eu diria coloca em torno de $70, $80 para a internet. E serviços de streaming como Netflix, eles até colocaram um aviso aqui que vai aumentar. Eu acho que vai aumentar para $12, $14. Não é um valor muito absurdo. Para quem gosta de esportes, para quem quer olhar a Premier League ou para quem quer olhar a Champions League, tem a DAZN, que é em torno de $20. O serviço de streaming também é bem bacana. Então o serviço de streaming aqui tem valores acessíveis, realmente é uma boa opção, porque não vale a pena você pegar TV a cabo aqui no Canadá. Você vai gastar aí $150, $200 com uma TV a cabo que você não vai usar, então vale mais a pena, na minha opinião, serviço de streaming mesmo. Eu tinha marcado em torno de 45 minutos aqui da nossa live, eu acabei estourando e não cheguei nem na parte da imigração ainda. Então vamos partir para a parte da imigração, para a residência permanente. Você já está aqui no Canadá, você está estabelecido, o seu partner aí está trabalhando, está tudo bacana, você está completando o seu college, está trabalhando part-time, está pagando todas as contas, guardando um dinheirinho, já está dirigindo o seu carro aí, levando os filhos para a escola, tudo certo. E agora chega o momento que você fala comigo, e aí Lucas, agora eu quero aplicar para a residência, como é que funciona? Quanto é que tem que pagar, né? Então, um ponto muito importante para a residência é você precisa fazer a validação dos seus estudos, né? Então, por exemplo, se você é o partner, você é o cônjuge que estava trabalhando, você precisa fazer a validação através da WES, da ICAS. Então, eles só querem confirmar que, por exemplo, o seu bacharel no Brasil equivale a um bacharel no Canadá. Essa validação pode custar em torno de $250. Pelo que eu tinha visto aqui na WES, é $240 de validação com eles. Então, esse é um ponto que você precisa colocar no orçamento. E o outro ponto é, se você estudou aqui no Canadá, por exemplo, você fez NSC, você fez Centennial College, você não precisa fazer validação dos seus estudos, porque você já tem um diploma aqui no Canadá, né? Você fez um mestrado, você não precisa fazer o WES, você está jogando dinheiro fora, né? Você já tem porque o Canadá ele só quer ter certeza, ok, você tem uma validação mínimo de ensino médio, né? Ou talvez um ano de universidade, enfim. Então cada caso é um caso, né? Outro ponto volta à questão das traduções, que seria de $35 a $60, né? Se você já traduziu, por exemplo, certidão de nascimento das crianças, seu histórico escolar para aplicar para o visto, você vai usar a mesma tradução para os processos de residência, você não precisa traduzir de novo, né? Tradução não perde validade, a não ser que o documento mudou, então é um custo que você acaba tendo uma vez só na vida. Outro ponto importante que até eu não incluí na minha tabelinha, é a prova de inglês. Você precisa fazer o CELPIP ou IELTS, e também tem opções de francês. Então, eu acabei não pesquisando aqui, se alguém até fez o CELPIP ou IELTS, se puder me explicar aqui, ou colocar quanto é que pagou, eu diria que é em torno de $300. Se eu não me engano, quando eu fiz alguns anos atrás foi $300, acho que a gente marcha com o teste de inglês.
Então isso também tem que ser incluído no processo, e isso é tudo antes da gente conseguir enviar a aplicação para a imigração. Fechou tudo, então a gente tem toda a documentação, vamos aplicar. Bom, aí depende qual programa você vai aplicar. Você vai aplicar, por exemplo, um programa que exige comprovação de fundos ou não? Então, para simplificar, existem muitos programas de imigração aqui no Canadá, mas basicamente se você está aqui no Canadá com visto de trabalho, geralmente você não precisa comprovar fundos, né? Então não precisa se preocupar, eu tenho que guardar 10, 15 mil dólares para Express Entry. Se você está aplicando pelo Canadian Experience Class ou pelo programa do Atlântico, você está aqui com Work Permit, não se preocupa com fundos que eles isentam a questão de comprovação. Mas digamos que você está no Brasil, você deu a sorte de conseguir aplicar do Brasil, você vai ter que comprovar fundos. Então, por exemplo, o Express Entry para 2 pessoas é em torno de 16.500 dólares de comprovação. Para 4 pessoas é 25 mil dólares, né? Então a gente está chegando próximo aí de um valor de college, né? Para emigrar pelo Express Entry, uma família de 4, né? O programa do Atlântico, só para comparação, para 2 pessoas é 4.200. Uma família de 4 é 6.200. Então é um valor mais acessível, mas como eu comentei, se você está com Work Permit, não precisa se preocupar com isso, né? No começo da minha live eu tinha falado que a mordida do governo era no processo de PR, né, da residência, não é no processo de visto de estudos que paga aí 150 dólares. A mordida vem na parte da residência permanente, que é dividido em 3 taxas, basicamente. A primeira é a processing fee, que é a taxa de processamento, é 825 dólares para o aplicante principal. Se você for casado, é vezes 2, né? Então, para o seu partner. Então, pode chegar a 825 vezes 2. Também tem a taxa do direito de virar residente permanente, se chama o Right of Permanent Residence Fee, que é 500 dólares, mesma coisa, vezes 2 se você for casado. Se você tiver dependentes, é 225 dólares por criança. Então pode adicionar um valor bem considerável se você for uma família de 5, 6 pessoas. A mordida vai ser pesada, né? Para quem não deu biometria ainda, chegou a hora de fazer a biometria, é 85 dólares ou 170 dólares para a família. Então esses são valores que não tem como fugir, né? Independente de qual programa você for aplicar, Express Entry, o PNP de alguma província, você vai ter que pagar as taxas de processamento, né? Existem algumas províncias que cobram por processos de imigração. Então, se eu não me engano, em Toronto é em torno de 1.500 dólares, talvez eu esteja equivocado, mas é em torno de 1.000 dólares a aplicação do PNP de Ontário. Prince Edward Island, se eu não me engano, é em torno de 300 dólares, 250 dólares. Em Nova Scotia não tem taxa de aplicação para o PNP, por enquanto, talvez vai mudar. Então são custos que a gente conversou aí nesse torno de 1 hora, que eu coloquei na minha tabelinha aqui, e eu acredito que é muita informação, é muitos números, é muita coisa a ser considerada, né? Mas basicamente, na minha opinião, no momento que você chega no Canadá e no momento que você consegue receber em dólar e você consegue deixar de se preocupar com a taxa cambial e deixar de gastar em reais para começar a gastar, receber e gastar em dólar, a ansiedade diminui consideravelmente, porque aí sim você consegue viver mais tranquilo, porque você sabe que aqui, mesmo com a pandemia, você tem uma estabilidade muito boa de trabalho, né? Então, muitas pessoas perderam o emprego durante a pandemia, mas ao mesmo tempo o governo veio e auxiliava com 2.000 dólares ao mês, né? Às vezes era mais do que a pessoa ganhava no trabalho, né? Então, existe essa estabilidade no país e é algo que eu acredito que muitas pessoas estão vindo para cá para tentar essa tranquilidade, né? Então eu acredito que o importante é essa primeira
budget, né? O primeiro orçamento é o mais importante, onde você pode considerar o que a imigração está pedindo, aqueles $10.000 por estudante. Você precisa mais do que $10.000, né? Claro, dependendo da região, dependendo do seu estilo de vida, né? Mas eu acredito que é muito importante você fazer esse planejamento inicial, que se for com sucesso, tudo vai dar certo, né? Eu tenho mais algumas perguntinhas aqui que ficaram no Bubble aqui. Deixa eu ver se eu consigo responder uma ou outra antes da gente finalizar a nossa live. Vamos ver aqui. A Isabela menciona aqui sobre comprovação de fundos. College de 2 anos, apresentar o valor de apenas 1 ano tem chance? Tem chance, sim, não tem problema. Quer dizer, se você tiver como comprovar 2 anos, né, com certeza é muito melhor do que comprovar 1 ano, mas a legislação pede mínimo 1 ano de comprovação. Então, se você não consegue nem atingir o mínimo, realmente não aplica, porque não vai dar certo. Então, a legislação diz comprovação mínima de 1 ano de tuition fee, e se você tiver condições de comprovar o 2º ano, ótimo. Se você não tiver como comprovar agora, é importante você mencionar de onde é que surgiria esse valor aí para o 2º ano, porque isso é algo que eles consideram também, né? Mas a legislação, eles são um pouco mais flexíveis nessa questão de 1 ou 2 anos ou 4 anos, né? Porque se você for considerar o Brasil, é muito college, né? College de 1 ou 2 anos, mas se a gente for analisar pessoas da Índia, da China, o pessoal estuda 4 anos, né? Então, por exemplo, quem vai fazer uma universidade aqui de 4 anos, 15, 20 mil de tuition fee, seria em torno de $80.000 de comprovação, que fica muito mais pesado, né? Então, é aquela questão, mínimo, 1 ano, menos que isso tem que planejar novamente, né? Mas muito boa pergunta, Isabela, é importante o pessoal saber, e sempre o que eu digo para as pessoas, a internet é um lugar que você pode achar muitas informações, mas você pode ficar louco também, né? Você pode perder, você pode ficar estressado, você pode ficar nervoso. Por isso que é muito importante você ter o acompanhamento de um profissional, consultor de imigração licenciado, que pode auxiliar, tirar dúvidas, ajudar no planejamento. Eu fico à disposição para quem tem interesse em vir estudar no Canadá, quiser entender um pouco mais dos processos de imigração. Eu fico sempre à disposição se as pessoas tiverem interesse em agendar um horário. No próprio site da Maritimes tem o lugar lá que você pode agendar um horário, você pode ver minha agenda. E se vocês tiverem alguma dúvida, talvez, sobre o que eu comentei aqui na live, manda uma mensagenzinha aí no nosso DM da Maritimes, que eu fico à disposição, poder ajudar vocês. Eu acho que eu respondi a grande maioria das perguntas. Desculpa se eu não respondi a pergunta de alguém, mas realmente a gente está apertado aqui na questão do tempo. Mas eu vou deixar essa live salva para quem quiser assistir depois ou compartilhar com amigos ou com famílias. Acho que esse é um conteúdo muito importante e que é uma das questões mais relevantes para vocês que estão planejando para vir para o Canadá. E é algo que quando eu cheguei no Canadá eu nunca pensei nisso, e realmente quando você chega aqui você nota que realmente talvez eu deveria ter me planejado melhor. Então é algo que eu passo para as pessoas agora, que, né, já estou aqui há um bom tempo. Acho importante e sempre planejamento financeiro, porque é aquela ideia, né? Se você está saindo do Brasil, você está saindo para o Brasil para ter uma vida melhor, não para voltar e passar raiva, né? Então acho que isso é importante. Então tá. Valeu, pessoal. Obrigado aí, pessoal, me recomendando também. Um prazer sempre passar 1 hora aí com vocês, tirar as dúvidas, conversar, e até a próxima. Valeu. Boa noite.